Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa que estuda as obras do Espírito André Luiz, que nos foram trazidas através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Nesta fase do nosso programa, estamos estudando o segundo livro da chamada série André Luiz, que é o livro Os Mensageiros, né? Mas, como todos sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E, como tal, temos por hábito sempre iniciar os nossos programas com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros, né, condutores da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Vamos, então, agora, todos unidos em pensamento, fazer esta pequenina prece de abertura. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos oferir o melhor de tudo que será dito aqui hoje, para que nós possamos bem direcionar as nossas vidas segundo os ensinamentos valiosos da nossa querida doutrina dos Espíritos. E assim, queridas e queridos irmãos de Ideal, começamos agora mais um programa Vida Após a Vida pela nossa querida Web Rádio Cristo Consolador. Vamos agora cumprimentar nossa querida irmã Ironides. Oi, Ironides, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muita paz para você também, querida. Muito bem, gente. Bom, como nós fazemos todas as semanas, né, vamos fazer um retrospecto antes de entrarmos propriamente no capítulo de hoje, que é o capítulo 23, intitulado Pesadelos. Vamos ver o que foi o nosso capítulo da semana passada, né? Oi, Verinha, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? A luz chegou, a bateria está ligada. Que bom que você conseguiu entrar, né? Muito bom ter você aqui. Bom, e aí, gente? Na semana passada, nós vimos um capítulo muito interessante, que foi o capítulo 22, intitulado Os que Dormem, né? Então, vejamos o que André Luiz nos apresentou nesse capítulo 22. Vamos lá, então. Nesse capítulo, Os que Dormem, André Luiz analisa os efeitos psicoespirituais nos que perseveram na negação absoluta da vida após a morte. Olha, demonstra como se realiza o auxílio aos espíritos que dormem o mau sono, magnetizados pelas próprias concepções negativas adquiridas na vida física. Afastando-se de campo da paz,
Alfredo e Ismália conduzem a equipe de socorro a imenso pavilhão, onde estão os que dormem. Num total de 1.980 desencarnados que recebem alimento e medicação uma vez por dia. Fazendo uso de um aparelho de sinalização luminosa, dá um toque e se faz luz no ambiente. Isso quem faz é Alfredo, né? Onde se vêem leitos ocupados por entidades mergulhadas em profundo sono, como se fossem múmias. Observe que tudo isso, né, acontece com aqueles espíritos, aquelas pessoas, né, que negam efetivamente a vida após a vida, que taxativamente acreditam que morreu, acabou, virou pó. Então, quando eles desencarnam, eles ficam nesta situação aqui que nós estamos recordando agora, ok? Então, eles ficam mergulhados em profundo sono, como se fossem múmias. Alfredo informa que conta com apenas 80 auxiliares para o serviço. Gente, 80 auxiliares para 1.980 pacientes, né? 80 auxiliares para o serviço, devendo cada um atender a 5 dormentes e que, daquele total, apenas 400 captam o auxílio vibracional por estarem mais suscetíveis ao despertamento. E que 2/3 desses 400 recebem passes magnéticos e poucos deles o sopro curador. Esclarece que ali estão os que perseveram em negação absoluta, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. Olha que coisa triste, né? Então, podemos pensar que seja esse o destino dos materialistas, né? Porque os materialistas não acreditam que exista nada além da matéria. Então, acredito eu que os irmãos materialistas deverão passar por esse tipo de experiência ao desencarnar, ok? Bom, então vamos lá ao nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 23, Pesadelos. Vamos lá. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Lembra que ele falou que desses 1.980 doentes, apenas 400, né, que podiam ser atendidos e que podiam receber o auxílio magnético? Outros não tinham condições? Então, enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, o nosso instrutor, com a permissão do Alfredo, conduziu-nos aos leitos distantes, né, onde ficavam aqueles enfermos que não eram atendidos com o auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Claro, eles estão ali em missão de aprendizado, então eles devem observar tudo e aprender o máximo possível, né? Magali, oi Magali, boa tarde, querida, que bom que você chegou, né? Bom estudo para todos nós, com certeza. Então, eles estão ali em aprendizado, então tudo é válido, tudo é importante observar, né? Acompanhamos-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias, né? Então, nós temos que entender, não é, que são espíritos que estão dormindo, mas que não é um sono tranquilo, é um sono bastante assim conturbado, né? Eu diria desagradável, e naturalmente esses espíritos expressam no rosto, não é? O que vai passando pelas suas mentes enquanto estão ali adormecidos. E ele diz, né, que eram expressões isoladas, dolorosas ou até mesmo terríveis, né? Ele chama o rosto dessas pessoas de máscaras mortuárias.
Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Então, observa ali, né, que o Aniceto, o instrutor deles, o Aniceto, falou que ele gostaria de conhecer, né, o quanto eles iriam ser beneficiados, né, lá nessa experiência no gabinete de auxílio magnético, né? E aí ele fala que para ajudar eficientemente aos encarnados é necessário que eles saibam ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono, ou seja, todos aqueles 1980 espíritos desencarnados que ali estavam dormindo, eles não estavam tendo um sono tranquilo, todos eles tinham um sono ruim, né? Um mau sono, como Aniceto diz. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Gente, olha que interessante isso aqui, né? O Aniceto diz, né, que ali nas zonas espirituais eles vão encontrar aqueles espíritos todos dormindo um sono tranquilo. E aí o Vicente, né, ele vai e pergunta, né, ué, mas alguém no plano espiritual dorme tranquilamente? E ele diz, claro, né? Claro, aqueles, né, que estão com a sua consciência tranquila, com a sua consciência aliviada. Então, quando a gente desencarna, de repente, muito provavelmente, a gente talvez passe um período, né, num breve descanso, um sono, como ele diz aqui, né? Existem esses espíritos que dormem bem, efetivamente, né? E que são períodos curtos de adormecimento. E ele faz uma comparação. Ele diz que é como se fossem trabalhadores corretos, honestos, dignos, que depois de um dia de trabalho, esse dia de trabalho a gente comparando a existência na matéria, eles vão descansar, né? Vão descansar, o descanso bastante merecido. Então, esses espíritos, né, nem todos os que dormem no plano espiritual dormem em perturbação. Fez, então, uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Ou seja, esses espíritos, né, que têm a consciência tranquila, que estão dormindo aquele sono curto após a desencarnação, ele diz que eles não precisam, né, eles não precisam ficar muito tempo nessas construções de sombra, né, como filhos da sombra, ele diz, nos postos de socorro, né? A gente viu que ali é o posto de socorro, né, onde o Alfredo foi levá-los, né, de Campo da Paz, o posto de socorro Campo da Paz, onde Alfredo foi levá-los para conhecer, né, essa parte do posto de socorro, onde ficam adormecidos esses espíritos, né, que absolutamente eram materialistas, não acreditavam na vida após a vida, né? Aí ele vai, o Vicente pergunta com relação a se existiam outros, se todo mundo não ficava assim, diz que não, que aqueles que têm a consciência tranquila, que de repente sabem da existência no plano espiritual e tudo isso, que esses não ficam ali nos postos de socorro, ele diz. Esses não precisam estacionar como filhos da sombra
nas construções de emergência de um posto de socorro, né? Oi, Márcia Ligue, tudo bom, querida? Boa tarde. Que bom que você chegou, né? Muito bom. E aí ele continua, né? Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Com certeza, né? Quando a gente não, até quando estamos encarnados, né? Quando a gente não dorme bem, a gente fica com sono agitado, tem uns sonhos assim meio entrecortados, né? Alguma coisa assim. Então é normal, né? Também no plano espiritual acontece a mesma coisa. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Então, todos aqueles irmãos, aqueles 1980 espíritos que estão ali adormecidos, né? Eles estão adormecidos e, né? Eles estão vivenciando visões terríveis, né? Visões terríveis em suas mentes, que aparentam estar adormecidas, né? Como se fossem são pesadelos, efetivamente. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica das células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Gente, olha que coisa interessante, né? O que acontece aqui na matéria, né? Quando uma pessoa desencarna, se se sabe a causa-morte, simplesmente emite-se a certidão de óbito, a causa-mortes, e a pessoa é enterrada sem nenhuma outra pesquisa, seja do que for. Mas, quando não se sabe do que a pessoa morreu, né? Do que a pessoa desencarnou, normalmente é levado para o Instituto Médico Legal, alguma coisa assim, né? E é feita a autópsia, onde vão ser examinados, né, os conteúdos do estômago, o estado dos órgãos, aquela coisa toda, para tentar se determinar o que causou aquele óbito, certo? Mas ele diz o seguinte, aí, olha o que ele fala, que interessante aqui. Até sublinhei no meu livro. Vejamos o aproveitamento de vocês. Ou seja, agora a Aniceto vai ver o que eles aprenderam, né, em tudo. Ele diz assim, procedamos, vamos fazer, então, observações rápidas. Aí ele faz um paralelo. Ele diz que, antigamente, o inquérito anatômico, né, o exame das vísceras, a perquisição científica das células, também aparentemente mortas. Aqui ele está se referindo, naturalmente, ao processo material de uma autópsia. Só que agora, no plano espiritual, a coisa é diferente. Então, ele diz, agora, eles vão fazer o quê? A auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental, né? Então, no plano espiritual, eles vão analisar aqueles espíritos, né? E ver o que se passa em suas mentes, como estão suas almas, não é? Isso é muito interessante. Eronides está nos falando aqui, boa tarde, Silvio, todos, estou com vocês desde o início, mas a minha boa tarde não entrou. Ah, sim, querida, entrou sim. Você tinha nos dito boa tarde, entrou sim, né? Até lhe desejei também muita paz. Com certeza. Mais importante é que estamos todos aqui, né? E aí, o que acontece, gente? Aí ele fala isso, né? E com uma expressão decidida, concluiu resoluto o Aniceto, né? Mãos à obra. O que será que eles vão fazer? O que será que eles vão fazer? Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior.
Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Ali, né, quando ele disse, né, vejamos o que vocês, o aproveitamento de vocês e tudo mais, obviamente que o aproveitamento deles com relação aos ensinamentos recebidos no plano espiritual, com relação à análise, né, desses corpos, a uma análise mais profunda da parte espiritual dessas pessoas, desses espíritos, né? E aí ele indica André, diz que André observe, né? Observe uma senhora que está ali dormindo, né? Diz para André evitar, né, se prender a pontos exteriores, né, da apresentação dela exterior, e que ele se concentre, né, obviamente, na parte interior da sua mente, da sua alma, do seu espírito. E ele diz para que André observe todas as possibilidades e percepções ao alcance dele, ou seja, que ele coloque ao máximo para fora, desenvolva ao máximo, treine ao máximo ali naquele momento as suas percepções sobre a situação espiritual daquela mulher, né? Então, nós vemos que, em muitas situações, os espíritos conseguem perceber, aliás, em todo tempo, o que nós pensamos. Então, obviamente, que são percepções que são desenvolvidas e ampliadas quando a gente desencarna. Então, agora, André, né, que foi durante tanto tempo médico e tudo mais, e que observava, e que tratava, e que pesquisava apenas coisas relativas ao corpo material dos seus pacientes, agora ele estará ali observando o espírito, a parte espiritual de um espírito desencarnado, ou seja, está desenvolvendo esta outra habilidade, né? Oi, Márcia, tudo bom, querida? Boa tarde, querida, e a todos também. Boa tarde, que bom que você chegou. E aí ele diz, né? Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Ou seja, ele falou com o André e depois foi falar com o Vicente. Mas o André estava tão interessado, né, em fazer logo que ele não prestou atenção no que ele estava dizendo para o Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando, exatamente como a Aniceto recomendou, né? Esquece a parte exterior, né? E foca, né, no interior desse espírito. O que está se passando pela mente dela, pelo espírito dela? Aí André fala, procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escuro que se lhe ia condensando em torno da fronte. Olha o que ele está observando, né? Então, quanto mais André se desprendia dos interesses externos, né, de outras coisas que pudessem distrair a sua percepção, quanto ele mais focava a sua atenção, olhava bem aquele espírito, aquela máscara mortuária, né? Olhava o espírito, mais ele começava a perceber coisas que antes não havia percebido. Então, ele diz o seguinte, conforme ele mais se concentrava, ele podia observar uma sombra cinzento escuro que ia condensando, né? Ia se formando em torno da fronte da mulher. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Ou seja, quanto mais ele conseguia observar aquilo, quanto mais ele se concentrava para tentar perceber o interior da mente, a parte espiritual daquele corpo, né? Daquela mulher que estava ali deitada, mais ele diz que a sua concentração, seu poder de concentração ficava mais acurado, né? Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Ou seja, quando ele percebeu, o Aniceto já tinha recomendado, né? Se desliga das coisas externas, foca, e aí ele começou a perceber que quanto mais ele se concentrava, mais a coisa ficava nítida para ele, né? Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria.
Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Gente, olha, ele começou a penetrar nos pensamentos dela, né? Nos pensamentos, em tudo que ia na mente daquela mulher. Então, tinha ali aquele espírito desencarnado, adormecido. Era um espírito que, como já foi explicado, não tinha qualquer crença na vida após a vida, né? E por isso permanecia dormindo. Obviamente que também deviam ser espíritos que tinham algum tipo de perturbação, né? De comportamento menos feliz, enquanto na matéria, alguma coisa assim, talvez. Né? E aí ele começou a focar na sua fronte, né? Conseguiu ver como uma nuvem cinzento escuro, e depois ele começa a observar uma imagem, né? Uma tela se mostrando, que era a projeção, naturalmente, do que ela estava pensando. E olha só, estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto. Olha, gente. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Rebolcar, gente, é como se estivesse se movendo, né? Rolando no assoalho. Então, o homem, de repente, caiu no chão, estava rolando no assoalho, enquanto ela falava essas coisas terríveis para ele. Ele estava, de repente, ali nos estertores da morte, porque ela viu o envenenado, né? Então, ele estava ali rolando no assoalho e dizia: Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Jesus. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. Ou seja, o André ali, ela estava em sua mente, ela estava revivendo todo o momento do assassinato daquele homem, né? E o André estava acompanhando tudo aquilo e depois ele vê, né, que ela transporta o corpo do homem num carrinho de mão, vai andando por um trilho assim, em local afastado, né? Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea.
sondou os arredores, certificou-se do isolamento, né, do insulamento em que se encontrava. Ela olhou em volta, chegou até a linha do trem, olhou em volta, certificou-se de que ela estava sozinha, né? E depois, a estranha carga, ou seja, ele colocou a estranha carga sobre os trilhos. Ou seja, ela matou o homem, colocou no carrinho de mão, levou para a estrada de ferro e depositou o cadáver sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Jesus. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Ou seja, tudo isso o André está, né, relatando que ele viu na mente daquela mulher que dormia aquele sono mau, né? Então, ele diz que depois que ela colocou o cadáver sobre a linha do trem, de forma que a cabeça, né, ficasse bem exposta, e quando o trem passasse, a cabeça fosse dissipada, né, ela deixou ali e foi embora. E André não ficou ali olhando o que ia acontecer com aquele corpo, né? Seguiu a mulher para ver onde ela estava indo. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ele agora quem acusava, era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava ela, espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Ela fez, naturalmente, essa mulher, né, depois que ela perpetrou esse crime, ela não teve mais sossego, né? Naturalmente, ela sintonizou com espíritos menos felizes que ficavam ali perseguindo-a, né? Então, André disse que ela voltou para casa, ele foi atrás dela, e ele disse que antes que ela pudesse colocar, né, o carrinho lá no canto qualquer do quintal, né, ela começou a ter uma expressão, assim, parecia ela que estava assim, meio transtornada. Ele diz que ela regalava os olhos e tudo mais, e parecia estar embriagada de pavor. E via várias figuras, né? Vários seres que André diz que pareciam bandidos vestidos de negro, não é? E que ficavam ali assediando ela, e que ela ficava gritando, pedindo socorro, né? Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. Ou seja, o André, vendo aquelas situações, ele sentiu, né, como se alguém estivesse ali vendo uma situação de necessidade, que ele tivesse que ajudá-la de alguma forma. Foi isso que ele sentiu no primeiro momento, né? E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão, né? Aí você veja que coisa, né? O André, como ele, né? Uma coisa que é bastante complexa, né? Que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de fazer, né? É isso que o André diz que conseguiu. Embora ele soubesse que a mulher havia sido extremamente cruel, né? E havia assassinado aquele homem friamente, depois, quando ele a viu numa situação ruim, né? Numa situação também de perseguição e de desequilíbrio mental em virtude dos seus algozes desencarnados, ele não teve aquele pensamento que normalmente as pessoas têm, né? Bem feito, né? Tá recebendo o que merece, tudo isso. Ele é o contrário. Ele diz que, graças a Deus, ele experimentou por ela um sentimento de profunda compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado,
recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam àquela vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado aquele drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Não sabia, né? Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai. Filha que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Gente, olha que coisa muito interessante isso aqui, né? Muito interessante o comportamento, o sentimento, né? O sentimento do André Luiz para com esta mulher, né? Para com esta mulher. E olha, ele diz que ele fez uma coisa que ele havia aprendido, né, em nosso lar. Que quando nós olhássemos um companheiro de caminhada em um erro, que ao invés de nós ficarmos condenando, né, recriminando e tudo mais, que nós buscássemos olhá-lo como se fosse alguém muito querido, né? Efetivamente, né? Efetivamente, se fosse alguém, uma pessoa querida, e se fosse um irmão, né, um filho, que houvesse errado, não é? E agora estivesse passando por essas coisas, será que a gente ia ter o mesmo sentimento? Né? Será que a gente ia ter o mesmo sentimento? Isso me lembra uma história que eu vi uma vez de uma palestrante espírita, se eu não me engano, foi a Nete Guimarães que contou. Né? Contou. Diz ela que, né, era alguma coisa assim a história. Vinha um trem, né? Esse trem ele estava vazio, tinha apenas, me parece, o maquinista, né? Uma máquina, né? E esta máquina havia perdido o controle dos freios, alguma coisa assim, e estava prestes, né? Por falta de controle do maquinista, ele teria que fazer uma coisa qualquer, né? Um movimento qualquer ali, e jogar o trem para um desvio, né? Dar um jeito de entrar em um desvio, para que ele não batesse, de repente, na estação, no obstáculo, onde ele fatalmente iria desencarnar. Só que no desvio haviam diversos trabalhadores, uns 5 ou 6. Né? E aí a pergunta é, o que você faria? Né? O que é o certo a fazer? Fatalmente ele iria, jogando o trem no desvio, fatalmente ele iria matar aqueles 6 operários. Né? Então, o que fazer? Seguir pelo desvio para evitar a colisão frontal com um muro, com um obstáculo qualquer, que mataria o maquinista, ou salvar a vida do maquinista e o maquinista, então, jogar o comboio para o desvio, mas atingir os 6 operários. A resposta imediata que todos devem dizer é melhor que seja o maquinista, né? Porque, afinal de contas, são 6 vidas e ele é uma vida só. E aí, quando a maioria das pessoas já tinham pensado isso, não é? A Nete Guimarães vem e pergunta, e se fosse o seu filho? E se o maquinista fosse seu filho?
Né? Essa é a questão. E é por isso que André nos recomenda aqui, como ele diz que aprendeu em nosso lar, para que todas as vezes, diante de uma situação complexa assim, que a gente pense, e se esta pessoa fosse um ente querido? Como eu iria reagir? Né? Ou seja, a mulher era uma assassina, havia assassinado cruelmente aquele homem que estava bêbado, porque ele havia resolvido não mais se envolver com ela e ficar, né, com sua família, com seus filhos, mas ela não aceitava, e diante disso ela o envenenou, sem dó nem piedade. E aí depois ela vem a desencarnar e está sendo obsidiada no plano espiritual por diversos espíritos menos felizes também. E aí a pergunta é: como devemos encará-la? Né? Bem feito, é isso mesmo que ela merece? Ou, como André olhou, e como ele diz que aprendeu em nosso lar, né? Com olhos de compaixão e, né? E olhá-la como se fosse um ente querido. Né? Que aí muda completamente na nossa mente o cenário. Né? Egonide está nos dando aqui um comentário. Certamente chegaremos ao sentimento bendito do André, pois que também não conhecemos a dor dos outros para julgá-los. Quando soubermos usar mais a força do coração e menos a língua, o planeta será, né? Naturalmente, o planeta será um planeta muito melhor, né? Teremos, de repente, atingido aquela situação, né? De planeta regenerado, né? Na verdade, eu sempre penso, Eunice, que nós todos, né? Nós todos precisamos muito para conseguirmos atingir esse patamar, né? O planeta será melhor, exatamente. Atingirmos esse patamar, todos nós precisamos, né, buscar exercitar mais o amor. Em todas as situações. Em todas as situações. E aí a gente pode começar, eu diria, né, assim, um exemplo, com aquelas pessoas, aqueles familiares mais difíceis, né, aquele vizinho mais complicado, aquele colega de trabalho mais complicado, né? Até mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, aquele político que você não simpatiza, não é? E que você sabe que fez várias coisas que você não concorda, aquela coisa toda. Né? Eu acho que a gente precisa ir tentando treinar isso. Né? Tentando treinar isso. E como diz André, eu vou até repetir esse texto, porque eu achei muito bom, né? Quando André diz: graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. O primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, né? Quando ele teve ao primeiro impulso de revolta contra o crime consumado, recordei as lições recebidas em nosso lar. E pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Eu acho que a gente pode pensar tudo isso, né? Usar isso. Quando a gente olhar aquele político que não trabalha bem, para a gente evitar, para nós evitarmos, né, de agasalhar dentro de nós qualquer sentimento menos feliz contra quem quer que seja. Contra quem quer que seja. Então, eu acho que nós temos que olhar essas pessoas com compaixão, porque penso que quem age dessa maneira, quem age de maneira agressiva, egoísta, ruim para com o seu próximo, na verdade, está doente, não sabe o que faz. Eu acho que vale a pena nós buscarmos exercitar esse sentimento dentro de nós de compreensão das falhas alheias, né? E evitar fazer julgamentos muito rígidos com relação ao comportamento das pessoas. Né?
Sobretudo quando essa coisa acontece conosco, né? Quando as pessoas têm um comportamento infeliz com relação a nós mesmos. A gente deve pensar, coitado, né? Ainda se compraz com essas coisas, ainda se compraz com a maledicência, ainda se compraz em falar mal das pessoas sem se preocupar, né? E muitas vezes essas pessoas que assim agem são pessoas que têm o conhecimento espírita, que têm o conhecimento de que a vida continua, de que a cada um será dado segundo suas obras, e não se tocam que ao falarem mal de um semelhante, ao criarem desarmonias, ao fazerem intrigas a respeito de alguma pessoa, ela está criando para si mesma um futuro muito ruim, não é? Então, eu acho que são mais dignas de pena do que de qualquer tipo de revolta ou sentimento menos feliz, né? E é o que o André está fazendo aqui exatamente. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Se fosse uma filha, uma irmã, a mãe dele, por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ele não sabia, ele estava tendo apenas aquela visão específica daquele momento, mas ele não sabia do passado da Ana. Nem nessa encarnação, nem em outras encarnações pretéritas. Ele não sabia qual era a dívida que, de repente, existia entre ela e aquele homem que havia sido assassinado por ela, né? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como uma pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima? Exatamente o que eu falei. Qual a ligação entre eles dois, né? Que laços a uniriam à vítima igualmente digna de piedade fraternal? Os dois são dignos de piedade, né? Tanto ela quanto ele, né? Talvez eles tenham se encontrado nessa existência para acertar justamente diferenças de animosidades, de inimizades de outras vidas. Mas não conseguiu, ela pelo menos não conseguiu superar o sentimento menos feliz que nutria contra aquele espírito. Como teria começado aquele drama doloroso? André diz, eu não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas e implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Então, veja todas as considerações muito corretas que André fez para que ele não agasalhasse dentro de si nenhum sentimento menos feliz com relação àquele espírito que havia cometido aquele erro. Ele começou, ao invés de criar pontos para acusá-la, incriminá-la cada vez mais, ele começou a buscar atenuantes para o crime que ela havia cometido. Ele pergunta, qual a ligação desses dois espíritos, né? O que aconteceu para isso ter se desenrolado agora? Que tipo de vida que ela teve? Que tipo de infância ela teve para chegar a esse momento da sua existência e cometer esse crime, né? Que tipo de vida que eles dois viveram, né? Numa existência passada, para agora terem se reencontrado nessas condições. Então, ele começou a levantar uma série de hipóteses que, quando a gente pensa, a gente começa também a, digamos assim, colocar os prós e os contras, né? Não que seja correta a atitude que ela tomou, não, de jeito nenhum. Mas, né, para tudo existe atenuantes e agravantes, né? Então, nós não podemos simplesmente, ao primeiro olhar, julgar e condenar as pessoas. Nós temos que pensar o seguinte, que nós precisamos conhecer a situação.
Mas, acima de tudo, precisamos ter compaixão dos irmãos em erro, porque se eles erram hoje, é por ignorância. Ninguém é intrinsecamente mal. As pessoas estão, né, momentaneamente executando atitudes ruins, fazendo coisas más. Mas somos todos espíritos perfectíveis, espíritos que estamos vivenciando diversas existências, muitas experiências na matéria, e que essas experiências irão se acumulando a ponto de nos mostrar a verdade que liberta. E nós, então, poderemos efetivamente nos tornar pessoas melhores quando conseguimos aprender verdadeiramente a importância daquelas lições que estamos vivenciando na matéria, né? Porque todos nós encarnamos e temos essas experiências todas na matéria para justamente podermos nos melhorar, não é? Nos melhorar. Eu sempre pergunto, sempre digo que é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos encarnados, para, através das inúmeras experiências na matéria, junto com diversos outros espíritos também encarnados, nós irmos nos aperfeiçoando, nos tornando espíritos melhores, resgatando débitos, quitando dívidas, não é? E preparando um futuro mais ditoso para todos nós, né? Porque o que nós fazemos hoje vai efetivamente refletir o futuro que nós iremos vivenciar mais adiante numa outra existência, né? Então, é aquela história, nós estamos hoje plantando o que iremos colher no futuro e estamos, ao mesmo tempo, colhendo hoje o que plantamos no passado. Isso é inexorável, acontece com todos, né? Então, André continua. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Ou seja, ele gostou do que André viu e Vicente também, né? Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Olha só, os pensamentos do André não a culpando, né? Não a acusando de coisa alguma, mas tendo por ela compaixão. Aniceto diz que muito auxiliaram a ela. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Ou seja, a gente não consegue se livrar das nossas dívidas enquanto nós não as resgatarmos, enquanto nós não a quitarmos. E aí a gente vai lembrar daquele versículo de Jesus, quando ele diz, né, que ninguém, né, sairá enquanto não houver pago até o último ceitil, né? E com o expressivo olhar, Aniceto acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Então, vocês vejam que interessante, né? Que interessante esta colocação aqui, né? Como é interessante, André, né? Conseguir colocar em prática, naquele momento, os ensinamentos que ele havia recebido em nosso lar com relação à compaixão, à compreensão e a não julgar. Né? Não julgar. É isso que eu penso que nós devemos, né? Com os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, como foi esse capítulo maravilhoso, né? Muito útil para todos nós no nosso dia a dia, nós devemos também começar a olhar os nossos irmãos de caminhada que, de alguma forma, tenham errado contra nós, ou contra outra pessoa, ou contra a sociedade como um todo, olhá-los com esse olhar de compaixão, de compreensão, né? Olhá-los como se fosse algum ente querido, muito próximo, que tivesse cometido o mesmo erro. E, a partir daí, começar a exercitar
este sentimento de compreensão e bondade por todos, né? Compreensão e bondade por todos. Lembrando, né, como a André falou, que a gente tem que pensar, olhar aquela pessoa e ver como se fosse um ente querido. E a partir do momento que nós o enxergamos como um ente querido, fica mais fácil para a gente desculpar, não é? E apresentar sentimentos, pensamentos menos agressivos, menos negativos para com aquele irmão, né? Aniceto falou que os pensamentos de André muito beneficiaram a ela. Então, você imagina que aquele espírito estava naquele tormento todo, e aí um outro se aproxima dela e começa a olhar o que está se passando pela sua mente, e ao invés de ter pensamentos, não é, de compaixão e de fraternidade, de piedade, começa a alimentar sentimentos menos felizes, né, de que ela merece aquilo mesmo e tal, então aquilo iria perturbá-la ainda mais, né? E aí Aniceto diz que o tipo de pensamento que André teve, André e Vicente tiveram para com aqueles espíritos, muitos beneficiou, né? É como se você estivesse, né, numa situação de muito aperto, alguma coisa, né, ou de muito calor, cercado de chamas à sua volta, e de repente alguém vem e lhe joga um pouco de água, né? Foi um refrigério. Então, aquele tipo de pensamento que André teve para com aquele espírito, né? O pensamento de compaixão, de piedade e tudo mais, serviu para ela como um refrigério, né? Então, é isso, meus queridos, que nós devemos pensar, né? Nós devemos buscar exercitar no nosso dia a dia. E temos muitas ocasiões para isso, né? Muitas ocasiões. Todas as vezes que alguma coisa não nos agradar, que o comportamento de algum irmão de caminhada nos foi infeliz, busquemos trocar o sentimento de melindre, de orgulho ferido, de desejo de revanche, por um sentimento de compreensão, um sentimento de benevolência, né? Um sentimento de piedade pelo nível ainda de desconhecimento no qual aquele irmão está. Porque quem quer que haja contra um irmão de caminhada, né, não está bem, ainda não entendeu a grande realidade, que é o fato de que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, todos pertencemos à grande família universal. Ok? Bom, meus queridos, o nosso tempo acabou, né? Chegamos ao final de mais um programa, A Vida Após a Vida. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo da tarde de hoje e que estejam aqui comigo na próxima terça-feira, às 17 horas, para continuarmos o nosso estudo desse livro maravilhoso que é Os Mensageiros, de André Luiz. Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.